Certamente você já ouviu falar em fibromialgia que, na maioria dos casos, acomete uma população adulta. Entretanto, que a maioria da população, como você que está me vendo, provavelmente desconhece é que a fibromialgia também pode acometer crianças e adolescentes. Portanto, nosso tema de hoje será a fibromialgia infanto-juvenil, ou seja, aquela que acomete crianças e adolescentes. Afinal, o que caracteriza essa síndrome tão democrática que acomete adultos, adolescentes e crianças? Ela é uma síndrome com sinais e sintomas cuja principal característica é uma dor musculoesquelética e rigidez, associados à manifestação de dor à palpação de determinados pontos, conhecidos como pontos dolorosos. Em sua evolução, que na maioria dos casos é crônica, e ao longo do tempo poderão surgir outros sintomas, como, por exemplo, fadiga e distúrbio do sono. Como foi colocado, a dor é uma sensação que cada indivíduo sente de intensidade variável, pois ela é uma dor, é uma percepção subjetiva, com modulação individual, pois somente você sente a mesma, à sua maneira, porque não existe nenhum aparelho que possa medir a sua intensidade, como um velocímetro de seu carro. Porém, existem vários fatores que desencadeiam esta dor, como atividade escolar, ansiedade, estresse, variações climáticas, entre outros. Portanto, se seu filho se queixar de dor, valorize e, quando repetitivo, busque ajuda. É importante esclarecer que até os dias atuais não se conhece muito bem exatamente os seus mecanismos. Logo se admite que faça parte da fisiologia do seu organismo, e não, como dito por muitos, ser um transtorno psiquiátrico, ainda que, obviamente, os fatores psicológicos podem ser fatores que poderão intensificar a sensação de dor. Como consequência, essas crianças poderão ter o seu desenvolvimento psicológico e social prejudicados. Em alguns casos, a fase de sua transição da infância para a adolescência poderá ser muito mais difícil. A sua principal característica, como já colocamos anteriormente, é uma dor musculoesquelética, rigidez muscular ou articular generalizada, com muitos pontos dolorosos e, dependendo de cada caso, fadiga, sensibilidade à pele, distúrbio de sono, em que o mesmo é reparador, dores de cabeça tensionais, tontura, déficit de memória, forquilhamento, intestino irritável, perdas inquietas e muitas vezes sintomas estão relacionados ao ambiente familiar escolar. Muitas dessas crianças poderão ser vítimas de bullying, o que poderá desencadear sofrimento, isolamento da criança e do adolescente. A dor musculoesquelética crônica pode ter consequências desastrosas e impactantes na qualidade de vida dos seus portadores. Entre elas, a fadiga, que influencia na sua resposta motora aos vários estímulos, que prejudica a sua capacidade dessas crianças e adolescentes de exercerem adequadamente as suas atividades diárias, que inclui, obviamente, escola e lazer. Elas podem ter a impressão que elas são preguiçosas, que não querem fazer as coisas. Portanto, é importante notar que ela tem sido cada vez mais reconhecida e diagnosticada nos outros sistemas. No Brasil, não existe estudo estatístico sobre a sua prevalência. Porém, nos Estados Unidos da América, segundo o levantamento de dados obtidos da literatura médica, o seu diagnóstico é realizado em 6% das crianças e adolescentes, utilizando os critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reumatologia. Existem trabalhos que relatam que quando essas crianças e adolescentes são direcionados para uma avaliação de um reumatologista pediátrico,
O diagnóstico de fibromialgia foi realizado em cerca de 7,7% dos novos casos de dor musculoesquelética. Existem estatísticas falando em até 25% dos casos. Essa síndrome, quando acomete crianças e adolescentes, infelizmente, tem sido pouco reconhecida e diagnosticada. Por esta razão, existe um maior número de menores que recebem o diagnóstico equivocado. Em razão desse diagnóstico equivocado, são solicitados muitas vezes exames laboratoriais de imagem, bem tanto instituídos tratamentos que muitas vezes podem ser prejudiciais. Eu gostaria de mostrar algumas estatísticas. Estudos publicados em uma clínica nos Estados Unidos, que avaliou 15 crianças, 10 meninas e 5 meninas, com uma média de 13 anos de idade, revelou que muitos casos de fibromialgia não foram diagnosticados e confundidos com outras doenças. Temos também que, em 60% dos casos, outros estudos, com 67, mostraram que 67% dos pacientes procuraram atendimentos em 3 ou 4 mais médicos. E, como disse, houve equívoco de diagnóstico em 60% dos casos. E colocaram como artrite crônica da infância, problemas psicológicos, até histeria e dores de crescimento. Essa síndrome se manifesta com maior frequência em crianças em idade escolar, com percentuais variáveis em vários países. Por exemplo, em Israel, 6,2% dos escolares. Porém, não se esqueçam que é um país que as crianças estão em estado, o país está em estado de guerra permanentemente. E no México, em 1,3%. Porém, entre os adolescentes, existem diferenças entre idade e sexo. A maior frequência foi observada na faixa etária de 13 a 15 anos, com média de 12 anos. Quanto ao sexo, tem maior frequência no sexo feminino, da ordem de 3 a 7 vezes mais, segundo a literatura médica, em sua maioria, pré-púberes ou adolescentes. Existem vários estudos publicados relacionados a esta síndrome, sendo que destacaremos os principais sinais e sintomas que os menores e os seus responsáveis relatam, quando do início da doença, sendo que esses representam a média dos casos. Por exemplo, trabalhos de Siegel e colaboradores tiveram uma amostra de 45 crianças. E o que foi relatado? Que tinham distúrbios do sono em 96%, dor difusa pelo corpo, 93%, dores de cabeça, em 71%, fadiga diuturna, em 62%, rigidez, 53%, fadiga matinal, 49%, vejam, depressão, em 43%. Vai dizer que ele é preguiçoso, ele vai dizer que não consegue fazer exercícios, em 42%. Sensação de inchaço, em 43%. Uma sensação de intestino irritável, em 38%. Essas meninas, dismenorreia, em 36%. E mudança de padrão da doença, com o tempo, em 36%. Formigamento, em 24%. Ansiedade, em 22%. Falta de energia, em 18%. E fenômeno de Raynaud, que fica as mãos arroxeadas no frio, em 18%. Vou citar uma estatística de outro autor, Guedalli e colaboradores, que estudaram 59 crianças. O que eles encontraram? Dores generalizadas em 97%, dor de cabeça em 76%, distúrbios do sono em 70%, e sensação de inchaço articular em 24%, fadiga em 20%, dor abdominal em 17%, crianças elásticas hipermóveis em 14% e depressão em 7%.
Para que o tratamento tenha sucesso e os resultados sejam melhores possíveis, é essencial que esses pacientes devam ser tratados por uma equipe multiprofissional, constituída pelo médico reumatologista pediátrico ou reumatologista de adulto com formação em pediatria, psicólogo e fisioterapeuta. Concluindo, os profissionais são responsáveis pela individualização e orientação da condução de cada caso. É essencial que a família e possivelmente a criança e adolescente sejam esclarecidos e conscientizados sobre cada aspecto desta dor. É importante salientar que devemos ter consciência que os pais e os responsáveis entenderam toda a orientação que foi dada e o apoio dos mesmos, incluídos familiares, irmãos, tios, primos, é fundamental, porque eles fazem parte integral da equipe multiprofissional, que tem como objetivo melhora dos sinais e sintomas entre os seus entes queridos, promovendo um melhor desempenho das atividades diárias, como escola e lazer, e no convívio prazeroso com seus amigos. E qual é a consequência? Alegria, alegria, uma melhor qualidade de vida. Entretanto, quando o tratamento, por diversas razões, não alcançar os seus objetivos, os impactos sobre os menores do insucesso poderão conduzir a consequências indesejáveis, muitas vezes com atitudes antissociais e agressivas, como observamos diariamente. Eu sou o Dr. José Goldenberg, professor livre-docente de reumatologia e fundador do setor de reumatologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo, e sou médico honorário do Hospital Israelita Albert Einstein.